Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Mi deseo es que estén muy bien. Vamos a seguir con nuestros estudios. Hoy nosotros vamos a estudiar a unidade 5 do livro didático, tudo bem? Então, lá na unidade 5, nós temos como título da unidade Meio Ambiente, e a ti quê? Então, essa perguntinha ali seria assim, e você com isso? Né? E essa é a pergunta que, na verdade, deve direcionar as nossas ações como cidadãos do mundo, né? Pensando assim, o que eu tenho a ver com o meio ambiente? E cuidar com algumas outras expressões, né? Igual, por exemplo, corrigi uma vez uma redação de um concurso de vestibular, o cara dizia assim, porque nós devemos nos preocupar não somente com o meio ambiente, mas com o ambiente inteiro. Mas tudo bem, né? Nesta unidade vamos aprender a descrever ações habituais. Eu não lembro em qual turma foi, mas a gente já fez isso. Falar do dia a dia, da nossa rotina, o que nós fazemos, né? Então, eu me levanto às 6, me ducho, eu desayuno, vou à escola, estudo, vou para minha casa, me ducho, ceno e me acuesto. Então, dizer em espanhol o que você faz no dia normalmente, né? Descrições habituais. Hablar del meio ambiente, então, vocabulário sobre essa questão do meio ambiente, expressar a frequência, então, que expressões nós usamos em espanhol para de frequência, né? Então, às vezes, nunca, sempre e tal. Quer dizer, tal não é de frequência, né? E elaborar um folheto de campanha comunitária que nós não vamos fazer nesse momento. Provavelmente no retorno das nossas aulas a gente vai fazer. Okay? Então vamos lá. Para começar, a unidade traz para a gente ali um mini teste. Um teste para saber se você se preocupa ou não com o meio ambiente. Então, é simples, né? Como um teste, você vai ler a pergunta e vai marcar, vai escolher uma das opções ali que seja verdade sobre você. Então, a primeira. Mientras te lavas los dientes, ¿qué haces con el grifo? Então, duas palavras bem importantes para nós aí. A primeira delas é a palavra mientras. Então, mientras significa enquanto. Tá? Uma expressão de frequência. E tem outra palavrinha aqui embaixo que é grifo. Grifo é torneira. Então, enquanto você escova os dentes, o que você faz com a torneira? Dejo abierta ou cierro? Número 2, quando te duchas? Então é fácil, né? Quando você toma uma ducha, quando você toma banho, tardas mais de 5 minutos? Então você demora mais de 5 minutos? Sim ou não? Número 3, recoges las pilas domésticas para reciclarla? Uma palavra fácil da gente lembrar, né? Pila é pilha. Número 4, quando bebes refrescos em lata? Para a gente pensar, né? Só um jeito diferente da gente chamar refrigerante, né? Que haces com o alumínio? Lo echo en la basura. Olha que expressão diferente até agora que a gente viu, né? Então, jogo no lixo. Basura é lixo. Ou lo echo en la basura de reciclaje. Número 5. Si estás haciendo algo en una de las habitaciones, lembra, habitaciones é quarto, né? De tu casa, te aseguras de dejar apagadas las luces de las otras habitaciones en las que no estás? ¿Sí o no? ¿Duermes con alguna luz encendida? Cuando te levantas de la cama, ¿qué haces? ¿Enciendes las luces o aprovecha la luz del día? Abro la ventana. Lembram da palavra ventana? Janela. Como vas a la escuela? ¿Utiliza transporte público? ¿Voy en coche o voy a pie o en bici? ¿Qué tipo de energía te parece más adecuada para la ducha? ¿La solar, la luz a gás ou la luz elétrica? Então vejam que nesse pequeno teste a gente viu algumas palavras diferentes aqui, né? E algumas expressões de frequência já. No livro vocês vão ver que tem um resultado lá, dependendo de como você marcou A ou B, e vai te dizer se você se preocupa mais ou menos, ou se você precisa se preocupar mais com o meio ambiente, ok? No número 3, o livro traz para a gente um áudio, eu gostaria que vocês ouvissem. Eu vou tentar postar esse áudio lá no mural,
para que quem não tem, ou para quem não tem entrada de CD no computador, consiga fazer. Mas vocês vão ouvir que tem um programa de rádio chamado La Rede Ambiente, que entrevistou 4 adolescentes com uma pergunta: "¿Qué haces para mejorar el planeta?" E então eles respondem. Por exemplo, a Paloma diz que apaga o que não está usando. O Henrique já é mais direto e sincero, ele fala que não faz nada. O Andrés recicla papeles, não tira a basura na calle, né? Então não joga o lixo na rua, e forma parte de um projeto de reciclagem. E a Merche separa a basura orgânica e a reciclável e usa transporte coletivo em bici. Aí vocês vão ouvir e escrever aqui qual é a expressão de frequência que cada um deles usa. Por exemplo, algumas não precisam nem ouvir, né? Se o Henrique não faz nada, significa que a frequência dele é nunca. A Paloma, será que ela sempre apaga o que está usando? Será que o Andrés a vezes recicla? Será que a Merche a vezes separa a basura? Então vocês vão ouvir a expressão de frequência e escrever ali. Aí o número 4, gostaria que vocês já fossem pensando para a gente talvez fazer uma questão aberta para vocês serem avaliados. O que tu haces para cuidar do planeta? Tudo bem? Olhem só, o número 6 traz um conteúdo que é bastante importante para vocês. Pessoal, vestibular, PSS, PAC, PAS, federal, normalmente trazem charges em espanhol para vocês interpretarem. Normalmente. Então a gente vai praticar mais isso também. Começando com essa temática do meio ambiente, nós temos então o exercício 6 dizendo assim: relacione então as charges com os temas a que correspondem. Por exemplo, a contaminação do aire. Qual será que dessas 3 charges se refere? Bom, vamos ver. Então, na primeira, nós temos ali o planeta Terra suando, né, com a língua de fora, e perguntando assim: e yo? Aí ela diz: contaminada, sobreexplotada, recalentada, protege la vida e não mi vida. A segunda: aparca el coche, então, estacione o carro, pon tu el ritmo, descansa el coco e camina. Então, quando ele fala de estacionar o carro para você caminhar, talvez seja essa, né, a contaminação do ar. Mas vamos ver a última. Então tem uma rã segurando um galho, aí tá pendurado lata, cabide, parece que é linguiça, ué? Quem que joga linguiça no rio, né? Jesus amado. E um cirolão ali, né? Parece uma cuecona do professor Duda. Hace quanto que não te banhas no rio e numa charca? Então ela pergunta assim: faz quanto tempo que você não toma banho no rio ou numa lagoa? Então me parece, né, que a letra A seria aqui, na segunda, porque fala do carro. O carro emite CO2, então pode ser. Efeito invernadeiro. Pessoal, guardem essa expressão. Efeito invernadeiro em espanhol significa efeito estufa. Bom, efeito estufa, né, sugere a Terra super esquentada, super explorada, contaminada. Então aqui seria a letra B. E não só porque sobrou, né, a letra C, mas só para confirmar a contaminação da água. Então a rã numa água, então seria a letra C. Tudo bem? Então bastante importante essa parte, pessoal. Na seção do livro Manos a la obra, então são os manos lá na obra? Não, mãos à obra, né? Presente do indicativo dos verbos irregulares. Primeiro, pessoal, o que significa um verbo ser irregular? Significa que ele não é regular. Não, não é isso. Então, o verbo irregular são verbos que mudam a raiz. O que é isso? O que é a raiz de um verbo? Então, por exemplo, se eu tenho lá o verbo amar
Deixa eu pegar aqui uma outra cor, acho que fica melhor. Ó, eu tenho o verbo amar. Não, também não deu. Vamos pegar o vermelho. Beleza. O vermelho ficou preto, mas tudo bem. Então, ó, amar. A raiz do verbo amar é a parte do verbo que não muda, ou seja, é o am. Então, a raiz do verbo é a parte que não muda. Isso aqui significa a vogal temática que nos faz dizer que ele é da primeira conjugação. Quantas conjugações nós temos? Ar, er, ir. No português, o or, né? O verbo por, mas que se conjuga igual à segunda, er. Então, a raiz do verbo é a parte do verbo que não muda. Então, os verbos irregulares, o que acontece com eles? Eles mudam essa raiz. Por exemplo, o verbo pensar, que a raiz seria pens, muda para pie. Estão vendo? O verbo morir, que a raiz seria mor, quando eu digo eu morro, fica moe. O verbo tener, que a raiz seria ten, continua ten, só que o final acrescentou um G. Veja que não fica de oteno, fica de otengo. E o verbo ir, que ele é super irregular, né? Vejam, mudou totalmente a raiz dele. Ir se transformou em V. Então, o verbo irregular é quando muda a raiz. Verbos regulares não mudam a raiz, como o verbo amar, eu amo, ó, ficou igual, tu amas, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, a gente tem lá a primeira tabela, que é o quê? Completar essa tabela com os verbos irregulares. Então, nós temos o verbo querer, o verbo interferir e o verbo morrer. Então, como que fica o verbo querer? Eu quero, tu queres, ele quiere, nosotros queremos, vosotros quereis, ellos quieren. Verbo interferir. Eu interfiero, olha só, fie. Interfieres, interferimos, interferis, interfieren. E o verbo morrer, eu muero, tu mueres, ele muere, nosotros morimos, vosotros morís, ellos mueren. Então veja que a gente chama de ditongar, né? Ficou um ditongo, duas vogais ali. Dois tongos, né? Os verbos querer e interferir têm a mesma irregularidade. Eles cambiam lá e por ie. E os outros pronomes, nosotros, vosotros, mantém-se o e. Então isso é muito importante. Percebam que quando nós temos esse tipo de irregularidade, nosotros e vosotros continua igual, não ganha esse izinho que os outros ganham, tá vendo? Então, ó. Continuando, o verbo morir, o que acontece? Nós trocamos o por o e. Então, vai ficar lá, muero, nessas pessoas ali, enquanto que no nosotros e vosotros mantém-se o o. Vejam ali, eu já destaquei. Outros verbos que se conjugam igual aqui: acordar-se, demonstrar, poder, volver, resolver. Um pouquinho mais para frente, nós temos outros verbos irregulares. Olha que interessante. Então, por exemplo, o verbo poner, que é o verbo pôr, como que fica a primeira pessoa? Não fica yo pono, fica yo pongo. O verbo hacer, você não diz yo hago, você diz yo hago. O verbo saber, você não diz eu sabo, né? Você diz yo sé. Verbo dar, yo doy. Verbo ir, yo voy. Então vejam que esses verbos, eles são irregulares porque a raiz deles muda. Prestem atenção. Só que percebam que nós temos verbos que só mudaram na primeira pessoa. Então, esses 4 verbos aqui, eles mudaram na primeira pessoa. As outras estão iguais. E o verbo ir tem uma regularidade própria, que é justamente esse tópicozinho aqui, ó. O verbo poner, haber, saber e dar são irregulares na primeira persona e o verbo ir tiene uma irregularidade própria, ok? Aí, pessoal, tem um exercício também que eu gostaria que vocês lessem, praticassem, porque provavelmente vai ser o exercício avaliativo dessa unidade, que é o quê? Você dizer o que você faz todo dia e com que frequência. Então, por exemplo, todos os dias me levanto a las 6, vou a la escuela, me ducho. Claro que agora a gente está numa
dinâmica um pouco diferente, né? Então talvez nem todos os dias se repitam, talvez um dia você durma até mais tarde, ou durma mais tarde. Espero que todo mundo tome banho todo dia, né? Tome café, enfim. Nós vamos usar esse exemplo do Diego, só que claro que vocês vão escrever mais, vai ser no mínimo 7 linhas, ou 200 palavras, depois a gente vê. Coloquei aqui uma figurinha, né, que ilustra mais ou menos as ações ali do dia. Só que você vai fazer em primeira pessoa, né? Você vai falar de mim. Quer dizer, de você. Então você vai dizer me levanto, ao invés de se levanta. Me ducho, me visto. Então o pronome aqui vai ser me. Então, eu me levanto. Eu me visto. Eu me pongo a hacer el desayuno, ou se você quiser dizer eu desayuno, pode ser. Eu me voy al colegio. Então você vai falar da tua rotina, tá? Qualquer dúvida pode me perguntar no Meet. Aí nós temos um exercício lá que é o número 6, que é legal vocês fazerem também para praticar os verbos irregulares. Então, te preocupas del medio ambiente, completa as frases com os verbos em parênteses. Então, o primeiro ali, quando? Aqui pode ser uma pergunta em tu ou em usted. Vamos fazer usando o tu. Então, quando te levantas? Como é difícil escrever assim, pessoal. Parece que eu estou na primeira série de novo. Quando te levantas? Encender. Estou perguntando lá para ele. Enciendes? La radio. Mientras ducharse. Todo verbo que tem esse Czinho aqui significa que eu tenho que usar o pronome. Estou usando tu, então te. Tu tem S no verbo, então te duchas. Te levantas, enciendes e te duchas. Que horrível que ficou a minha letra. Eu acho que eu só vou falar agora, tá? Letra B. Las pilas que usas en los aparatos de tu casa, as pilhas son recargables. Letra C. Pode ser tu ou usted. Se aqui a gente fez tu, vamos fazer aqui como usted. O pronome é se. Então, usted se acuerda, ó, verbo irregular. Muda o para o e. Se acuerda de apagar os aparatos ou los em stand-by. Letra D. Tu tem que usar. Então, les dices a los outros membros de tu família que demuestras, aqui vai ficar irregular, consciência ecológica evitando usar muito plástico. Aqui também eu tenho que usar o tu porque na frase tem o tu. Então, como quieres mejorar tu comportamento ecológico? Então, veja que aqui a gente usou verbos regulares com irregulares, né? O encender, que muda para ie, e assim por diante. Continuando. Então, nós temos o exercício 7. Esse é bem interessante, eu gostaria que vocês fizessem com bastante atenção. Tem algumas palavras aqui que a gente vai destacar, mas que não são difíceis. Você vai fazer o quê? Você vai ter que colocar essas expressões aqui no texto. Então, o que tem a ver? Por exemplo, o primeiro ali diz la luz, perdão. Aprender a reciclar. Reciclar é uma forma inteligente de cuidar do meio ambiente. Bom, está falando de reciclar. Talvez seja esse primeiro mesmo. Apareceu aqui a palavra basura, que é lixo. No segundo aqui, bolsas, eu gostaria que vocês anotassem, é sacola. No terceiro,
Para evitar o consumo excessivo de água. Talvez seja essa, gota a gota. Não sei, você vai ler e ver se encaixa mesmo. Grifo, né? Apareceu de novo aqui, a torneira. E aqui, ó, pessoal, uma palavra bem importante, temprano. Temprano é cedo em espanhol. E por último, las bombilhas. Circulem, guardem essa palavra importante, é lâmpada. Tá bom? Então, talvez a luz seja aqui, agora, não sei. Então, você lê e coloca as expressões no texto correto. Por último, as expressões de frequência. Então, vamos retomar, pessoal, os dias da semana. Então, ó, os dias da semana, eles aparecem aqui de novo. Lembra da musiquinha? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Aí nós temos marcadores de frequência. Sempre, essa expressão é importante. A menudo significa às vezes, muitas vezes, a vezes. Perdão, pessoal, a menudo é com frequência, desculpa, frequentemente. Quase nunca, então, quase nunca. Os dias da semana aqui de novo, tá bom? Lembrando que os dias são masculinos. Los lunes, los martes, los miércoles. Então, sempre a menudo, que é frequentemente, muitas vezes, a vezes, quase nunca, nunca, etc. Esse exercício é legal vocês fazerem também. Vocês vão colocar essas expressões aqui nas descrições corretas sobre água, energia e desechos, que são descartes. Então, acho que a mais diferente que aparece aqui, lembrando, efeito invernadeiro, que é o efeito estufa, e uma nova que apareceu para nós aqui, que é sequia, que é a seca, falta de chuvas. Então, faz aí, a gente retoma esses exercícios no nosso Meet para tirar as dúvidas antes da atividade avaliativa. Ok, pessoal? Então, por hora, muitas graças, fiquem com Deus, se cuidem, saúde para vocês, estudem, peguem o livro, completem, façam as atividades que a gente falou, assistam para valer a aula, façam a atividade avaliativa. De acordo, pessoal? Fiquem com Deus, até mais. Adeus!